Olá, esse é o segundo episódio da primeira temporada da nossa série Crise no Front. Nessa primeira temporada, estamos conversando sobre os impactos da pandemia da Covid-19 nas mais diversas áreas. Quinzenalmente, então, estamos recebendo aqui no canal Mentoria de Crise profissionais que estão aí no olho do furacão, né? Enfrentando esse tumulto de acontecimentos difíceis que exigem gestão rápida e assertiva. No primeiro vídeo, nós dialogamos sobre os impactos da pandemia nas estruturas de saúde, tá? Aqui no canal para vocês assistirem, prestigiem lá. Hoje, nós vamos então para o universo da educação. Como as escolas de educação básica estão enfrentando e gerenciando a crise? Mais grave, talvez, aí da história recente da humanidade, né? Não tínhamos experiência anterior para enfrentar o que estamos enfrentando. E hoje nós recebemos aqui dois grandes gestores da área de educação e que eu sei também são exímios aí gestores de crise, né? Não só pela experiência no assunto, mas também por estudarem o tema e assim terem afinidade com esse tema. E eles já entenderam que é tarefa do gestor educacional ter políticas e processos claros para prevenção e gestão de tantos riscos que tem no cotidiano educacional e também das crises quando elas acontecem. Então, eu tenho a alegria, o prazer de receber aqui no canal a professora Marisa Crivellaro e o professor Rodrigo Ulrich. Deixa eu apresentar, então, para vocês primeiro a Marisa, né? A Marisa possui mestrado em educação, é mestre em educação, com pós-graduação em psicopedagogia. Ela é pós-graduada em docência do ensino superior, tem MBA em gestão educacional e MBA profissional em comportamento organizacional. Está cursando atualmente, Marisa é uma pessoa inquieta e uma grande, né, uma pessoa muito dedicada ao conhecimento, a pós-graduação em gestão e desenvolvimento de pessoas nas organizações. Atuou como docente, coordenadora do curso de pedagogia na PUC-RS, Campus Uruguaiana, de 2000 a 2012, até o encerramento das atividades da PUC lá na cidade. Já foi condecorada com o Prêmio Educadora Emérita do Estado do Rio Grande do Sul em 2006 e com a medalha de ouro pela Câmara Municipal em 2009 pelos serviços prestados à comunidade de Uruguaiana na área da educação. Atualmente exerce a função de diretora do Colégio Marista Santana de Uruguaiana. Desde 2009, a Marisa está à frente, então, da condução do Colégio Marista. O Rodrigo, então, é diretor-geral do SEAT, do Colégio Evangélico Alberto Torres de Lajeado. Ele atua há 14 anos como diretor de escola. Já atuou como professor também, desde as séries iniciais até o ensino médio. É graduado em matemática, licenciatura, tem especialização em gestão escolar, também é um estudioso, está sempre buscando, produzindo aí bastante, pesquisando, né, produzindo conteúdos, é facilitador de círculos de construção de paz. E no colégio que ele gerencia, que ele dirige, ele é o responsável pela coordenação, elaboração e implantação do programa de prevenção de riscos e gestão de crise. Então, tem aí uma boa experiência aí no ramo, né, Rodrigo? Tem uma boa experiência em tudo que a gente vai conversar. Vou pegar minha colinha aqui das perguntas, né, que eu preparei para fazer para essas duas pessoas aí, que vocês já viram pelo currículo, tem muito a nos contar, né? E eu quero começar ouvindo vocês sobre esse tempo, gente. Uma pergunta que eu tenho repetido aí para muitos gestores, para muitos profissionais que estão no front aí enfrentando essa crise, esse maior exercício de incerteza que a gente viveu aí na história recente, né? Como é que está a vida nessa mega crise? Os franceses apelidaram não, criaram um conceito de mega crise, porque só a crise não dá conta, né, do que a gente está vivendo. Então, queria que vocês me contassem um pouquinho, né, como é que está enfrentar tudo isso, como é que estão sendo vividos esses dias, assim, de tanta incerteza e tantos desafios. Ladies first, Rodrigo, vamos deixar a Marisa começar? Isso, pode ser. Fique à vontade, professora. Então, é um prazer estar aqui juntamente com o Rodrigo, com a Rosângela, que para mim é uma inspiração nessa questão da gestão de crises, quando atuou na Rede Marista, na qual pertenço,
e fez todo um trabalho de assessoria aos colégios, aos gestores dos colégios, nos preparando, né, com informações, com orientações e com reflexões extremamente relevantes sobre o nosso papel enquanto gestores, né, no gerenciamento, na administração e na prevenção das crises. Aprendi muito contigo, Rosângela, e tenho certeza que neste encontro também com o Rodrigo, com a experiência que ele tem, é um momento de aprendizagem aqui também. Acho que tudo isso que nós vivenciamos, nós temos que saber ter um olhar de construção de conhecimento para isso também, né? Como estamos enfrentando este período de pandemia, de gerenciamento de situações de eventos críticos, de situações que podem se tornar grandes crises se nós não atuarmos, né, de modo preventivo, e também na administração, quando já se instala uma situação. Então, acho que o gerenciamento, em primeiro lugar, das nossas emoções é fundamental. Nós nunca estivemos assim tão necessitados dos conteúdos da obra, né, da inteligência emocional do Daniel Goleman e das múltiplas inteligências do Howard Gardner, que é o trabalho da equipe que nos assessora e que nós precisamos das múltiplas inteligências para estarem conosco atuando nessa frente. Também eu lembro bem de uma obra do Philippe Perrenoud, que é mais atual do que nunca. O nome, o título da obra é Agir na Urgência e Decidir na Incerteza. O que é que nós temos feito se não isso? Agir na urgência, né? Nós tivemos 4 pontos críticos durante essa pandemia. O primeiro deles foi que do dia 17 para o dia 18 de março de 2020, nós tivemos que, no imediatismo, numa urgência ímpar, nós tivemos que fazer a transposição da escola física, né, em todos os seus setores de atendimento, na área pedagógica e na área administrativa, nós tivemos que fazer essa transposição para o virtual. Então, esse foi o primeiro grande ponto que nós precisamos reunir a equipe, o grupo, né, que administra essas situações emblemáticas na escola, para estudar estratégias, junto com as múltiplas inteligências que eu digo, os diversos setores, técnico de TI, técnico de TE, a gestão pedagógica, a gestão de orientação educacional, e inclusive a coordenação de pastoral, porque nós quisemos e fizemos a transposição da educação integral que nós fazemos na presencial, também no virtual, ou seja, levar a pastoral escolar junto, porque é uma escola em pastoral. Então, é pedagógico pastoral. E esse foi um grande desafio e nós conseguimos dar conta. Buscando estratégias, estudando, né? E aí a importância desse pensamento estratégico, reunir o grupo para que nós possamos analisar o cenário e traçar imediatamente o que nós poderíamos fazer. E fazer experiências, procedendo a ajustes, porque às vezes não dava certo, né? Então, este foi o primeiro ponto crítico. O segundo ponto crítico, que não demorou muito e nós já tivemos que estudar estratégias para atacar preventivamente, foi a gestão emocional dos professores que estavam numa situação de ansiedade, de angústia, de medo de não conseguir dar certo, de não saber fazer, porque esse era um saber fazer que ainda estava em andamento. Eles não tinham tanto a prática de fazer a produção, a transmissão direta, né, das aulas por meio de vídeo, e então isso foi uma situação que tirou um pouco eles do rumo. E nós tivemos que atender não somente fazer a gestão emocional dos professores, quanto dos estudantes, quanto das famílias, porque foi uma sequência de frustrações, de desejos não atendidos, porque imaginávamos que fossem só 15 dias e que retornaríamos dia 4 de maio. Não conseguimos retornar 4 de maio, não conseguimos retornar em junho, que estava previsto, depois em julho, e aí, então, foi uma sequência de frustrações, e isso
teve um impacto muito forte na saúde emocional das pessoas, né, tanto das famílias, quanto dos estudantes e quanto dos professores. Um terceiro ponto bem forte também foi aí a questão da insatisfação das famílias, né? Com essa situação, uma difícil adaptação e a questão da necessidade também financeira, porque era uma situação de crise para todos. E aí vem a questão da negociação, de ajustes na mensalidade escolar. Então, foi uma série de situações que exigiu de nós, gestores, muita capacidade de diálogo, de empatia, de escuta, de acolhimento às necessidades e às individualidades, porque uma situação de uma família, às vezes, se apresentava bem mais complexa do que outra, e não poderia ter o mesmo tratamento. Então, tudo isso exigiu de nós essa competência de agir na urgência e decidir na incerteza, né? E o quarto ponto crítico para nós foi agora no retorno também. No retorno às atividades escolares, porque aí era uma outra situação de adaptação. As aulas teriam que ser transmitidas diretamente, então o professor teria que atender metade dos estudantes fisicamente no presencial e também simultaneamente fazer a transmissão das aulas, ligando câmeras, fazendo todos esses procedimentos, né, esses passos dos recursos tecnológicos, que não é fácil. Era saber ligar o computador, entrar na plataforma, projetar na tela grande os estudantes que estavam em casa. Então, isso tudo gerou um grau altíssimo de ansiedade, sem contar nessa inconstância dos decretos, né? O decreto aprovava o retorno às aulas, aí vinha a liminar, cancelava, suspendia novamente as aulas, e o processo de comunicação aí foi fundamental. Aí eu vejo assim, eu sou apaixonada pela área da educação, da comunicação. Aplicada à educação, ela é o que nos ajuda a manter este elo de ligação com as famílias, de nos fazer com que esse grau de engajamento permaneça. Tudo depende da qualidade da comunicação que nós vamos fazer. E o lema nosso, durante toda a pandemia, da nossa campanha, foi que a gente continuava juntos em família, apesar do distanciamento, apesar de tudo, nós continuávamos juntos em família e precisávamos discutir as nossas relações família-escola de uma forma dialógica, construtiva. E aí nós fomos fazendo todo um trabalho de comunicação por cartas, com uma linguagem mais afetiva, com uma linguagem que traduzia um pouco aqueles decretos que eles não entendiam muito, apesar de ler aquela linguagem técnica, eles não entendiam, mas e agora? O que vai acontecer? Então, nós criamos uma sistemática de circulares com uma linguagem mais próxima da família, mais afetiva, também levando vieses de espiritualidade dentro deste texto, dessa circular. E isso nos ajudou muito, muito nessa relação com as famílias. E quando ainda não era suficiente e havia grupos de pais que pediam uma fala mais próxima com a direção, lá íamos nós e fazíamos uma reunião, assim como nós estamos fazendo aqui no virtual. E juntávamos 15 pais, 10 pais, que tinham uma necessidade de um diálogo mais próximo. E acredito que a nossa função, a nossa postura enquanto gestores, é justamente ser muito transparente, muito acessível, porque usando da empatia, do sentimento de empatia, nós precisamos perceber que a família está aflita e que se ela quer conversar com a direção, nós temos que sim ir lá para frente, nós temos que ouvi-los, acolher as necessidades, as reclamações, as insatisfações, e dizer que nós não temos a resposta para tudo, mas que nós vamos acolher sim, vamos sentar em equipe, vamos pensar alternativas de solução, e depois, a gente sempre dizia para eles, depois a gente deixa passar uns 15 dias mais ou menos, e vamos observar como se comportam as situações, e voltamos a nos reunir para avaliar, e vamos ver se as coisas melhoraram, aí vocês nos dão um feedback, nos dão um retorno para ver se as coisas melhoraram. E assim nós fomos gerenciando a comunicação mais próxima, atendendo e acolhendo, porque eu sempre defendi a ideia e acredito muito que a fala dos pais, elas são um termômetro para a qualidade do nosso trabalho.
E a gente tem que sempre acolher a família. Não é fácil ouvir críticas? Não é fácil. Mas no momento que tu acolhe, que tu ouve, que tu procuras dar um encaminhamento e um retorno para aquela família, o ganho que nós temos com isso, com a satisfação dos pais, é infinito. É um retorno, assim, de muita satisfação para a escola, para os professores, porque nós também somos líderes, as pessoas olham para nós e esperam de nós respostas, mas eles também começam a perceber a nossa humanidade, que nós não temos todas as respostas, que nós estamos fazendo essa caminhada de experimentação também, e é nesse processo de experimentação que vai acontecer erros, acertos, e nós vamos procedendo aos ajustes necessários, né? Então, acredito que essa gestão das nossas emoções, para a gente manter serenidade e capacidade de diálogo mais próximos e não ter receio de ir para o campo de batalha, não ter receio de acolher as pessoas que nos buscam por respostas. Porque se nós não comunicarmos, outras pessoas vão comunicar e nem sempre vão comunicar aquilo que a instituição quer dar de retorno e de resposta aos pais, né? Acho que mais ou menos por isso. Vou deixar o Rodrigo falar um pouquinho também. Muito bem, sensacional, né? Aprendemos, exercitamos o diálogo como nunca, né? E aprendemos que diálogo não é conceder, né? Atender demandas, é assim, tentar se compreender, né? Colocar-se um no lugar do outro. Eu acho que foi realmente o que nos salvou em muitos casos, né? Rodrigo, e no Colégio Evangélico Alberto Torres de Lajeado, como é que foi, como é que está sendo, né? Porque a pandemia não acabou, estamos aqui, ó, 5 de maio em pleno 6 de maio, gente. Quase que eu errei a data aqui, mas estamos em pleno fronte ainda, né? Exatamente, né? A gente, quando estuda a gestão de crise, né, a gente vai trabalhando isso quais são os tempos, né? Estamos na crise, quando vai passar, todo aquele critério que se usa, né, para a gente poder definir a questão aí do coronavírus, da pandemia que a gente tá vivendo, ela extrapola um pouco essas possibilidades da gente mensurar ainda mais, né? Ela nos desafia ainda mais, né? Mas também destacar, Rosângela, o prazer de poder estar aqui no canal, né, que criaste também. Parabéns pela iniciativa. Também poder estar dialogando, aprendendo com a colega professora Marisa também. Uma honra estar aqui neste momento. E imersos aí já há mais de um ano, como temos falado aqui, o conceito maior, né, de tudo isso vem ao encontro do aprendizado. E eu diria assim, no caso nosso, ainda como SEAT, né, nós vínhamos de um processo de elaboração, de construção do nosso planejamento para prevenção de risco e gestão de crise, por termos vivido, num ano anterior, um processo nesse sentido que exigiu de nós, né, nós já vínhamos olhando para esse segmento, né, do quanto isso tem impacto na educação, mas ainda não tínhamos trabalhado exatamente no nosso trabalho no colégio, produzindo o nosso material. E assim o fizemos. E ainda lembro da Rosângela no seminário institucional no colégio, falando com os nossos professores, em fevereiro de 2020, né, professores colaboradores, falando de corona, aquela coisa ainda que era de outro lugar do mundo, né? Mas, enfim, nós tínhamos algumas questões já traçadas, não necessariamente pensando ou já imaginando que pudéssemos ter ali uma crise, né? Mas como envolvia questões sanitárias, né? A nossa matriz de risco passa por algumas questões nesse sentido. Ainda em fevereiro, né? Nós fizemos formação com os estudantes, com os colaboradores sobre a prevenção, ainda no momento que nem no Brasil tinha o vírus, né? Se ouvia falar ali. E em fevereiro ainda foi o nosso primeiro comunicado institucional sobre coronavírus, né? Em fevereiro. E, de fato, em março, a situação estourou, né? E a gente já tinha iniciado todo o nosso processo de enfrentamento, ainda que, de certo modo, distante, né? A gente acabou, na ocasião, sendo praticamente a segunda escola no Rio Grande do Sul a suspender as aulas naquele momento, né? E
Então, foram medidas que a gente foi tomando, eu diria por isso também colocando à prova um plano que a gente tinha esboçado recentemente, né? Então, a gente estava testando, e por isso o aprendizado, porque muito vai se vendo do que se fez, como confirmação, outras para revisão, né? E eu destacaria alguns pontos assim que a gente tem levado muito a sério do nosso planejamento, né? É o alinhamento institucional, é uma das primeiras diretrizes, né? Você tem que ser aquilo que você é sempre, né? A gestão de crise ou de uma crise que de fato é a pandemia, né? Não poderia nos tirar da linha, né? Bom, o SEAT sempre agiu assim. Isso tem a cara do SEAT, isso tem cara de SEAT, tem a ver com a sua missão, com a sua visão, né? E esse foi uma das coisas que a gente não abriu mão, assim, em todas as questões que a gente teve que encarar, né? A questão de ter o comitê interno para isso, né? A busca de... Então, a gente firmou parcerias com a Unimed, né? Enfim, com as instâncias também de saúde, com uma empresa, outra local também de segurança e tudo. Então, a gente foi buscando para esse comitê, como diz lá o nosso planejamento, também referências para o que vinha nessa crise, né? Isso, então, foi fundamental, né? Assim, tendo um comitê central, um comitê ampliado para algumas questões, e foi sempre sendo importante, porque a gente conseguiu ir tomando as decisões, algumas vezes um pouco mais tenso, né, um pouco mais complexo, mas, assim, eu diria, longe de ser um desespero ou aquilo que, às vezes, a crise, de fato, acaba gerando, ou algo, por exemplo, que a gente tinha já vivido, né? E até diria, né, quando a gente faz a matriz de riscos, né, a gente vê que a escola passa por muitos riscos. Quando a gente foi fazendo, né, até dava aquele sentimento assim, nossa, mas isso pode acontecer, nossa, mas isso já aconteceu na escola, né? Então, escola, né, uma escola como nossa também, 130 anos, né, no ano que vem, então são muitas crises também que já se viveu, né? E hoje é difícil imaginar viver essas crises sem ter um planejamento de risco, porque a tendência é da gente conseguir evitar, né, esses momentos tensos e desagradáveis na escola, né? Ou ao menos, como a gente está vendo agora na pandemia, lidar com eles de forma mais eficiente e construtiva. Um outro ponto, assim, né, a colega Marisa citou também, acho que assim, desse senso de humanidade que a pandemia vai mostrando para a gente, e escola, eu digo, né, assim, a gente está lidando com crianças e jovens. Nós, adultos, escola, pais, não tínhamos e não temos todas as respostas. E para mim foi marcante também num drive-in que a gente fez com os alunos do terceiro ano, né? E eu disse, pô, uma das turmas, né, que vivia uma situação complexa, e na minha fala para eles naquele momento eu disse, nós fazemos de tudo para sermos, né, o pai, a mãe, o herói de vocês, a referência, o exemplo, o modelo, e hoje a gente estava ali naquela ocasião também para dizer, olha, nem sempre, né? Nós também nos dói não ter todas as respostas para vocês, né? Então também a humildade, reconhecer, olha, nisso a gente não acertou, nós vamos agora fazer por aqui. Então são critérios que a gente tem adotado e têm sido fundamentais. A questão da comunicação, então, como eu disse, lá em fevereiro, antes das coisas começarem, a gente já estava dialogando e comunicando, né? Então, hoje são 34 comunicados institucionais que a gente tem para as famílias. De tempos em tempos, a gente atualiza isso para as famílias das diferentes ordens. Assim, tem um dos comunicados que a gente tratou de 6 pontos diferentes em relação ao enfrentamento à pandemia, né? Então, este também tem sido um diferencial, assim, né? A questão da comunicação. Muitas vezes, assim, antes da coisa vir à tona na sociedade, a gente já tinha trazido a informação para as famílias. E também sempre trazendo essa questão de participação, né? E essa confiança na escola, porque nós, em meio a essa liquidez com que as informações, às vezes, né, tinha uma reunião que eu participaria que a sociedade já estava sabendo antes do que eu,
né, a informação corre, assim, então, de dizer isso para as famílias, assim, né, e estar claro para as famílias de que o colégio vai se posicionar, né, ele tem um tempo, ele tem que olhar isso, tem que olhar aquilo, mas ele vai se posicionar. Então, a gente viveu agora, recentemente, essa questão vai ter aula, não vai ter aula, né, decreto, decisão judicial, e a gente também no comitê municipal, vendo um pouco de como é que estavam as coisas todas no município, em momentos de muita dúvida, assim, as famílias não estavam ligando e mandando mensagens para o colégio, como é que vai ser, como é que vai ser. A nossa leitura foi de que, bom, elas sabem que na hora o colégio vai se posicionar. Então, isso foi também nos dando muita tranquilidade, porque várias vezes a gente não precisou agir assim de surpresa ou de emergência, né? Também tivemos um momento agora nessa questão da volta às aulas, desse movimento social que teve, praticamente foi a nossa nota pública que a gente fez, porque havia um diálogo com as famílias, onde alguns estavam numa certa dúvida do quanto havia um apoio para as famílias disso, né? Então, a gente também fez ali uma nota pública trazendo a nossa posição, onde a gente resgatou todas as ações e o envolvimento do colégio, através do município de Lajeado, através do Cinep também, para as conquistas da educação em meio à pandemia, e sim, dizendo que movimentos como esses também são importantes, os quais a gente também reconhece como legítimos e com uma certa relevância para se conseguir algumas mudanças que se fazem necessárias para a educação, né? Então, tem sido deste modo, assim, também, que nós temos vivido e enfrentado aí a pandemia, né? Estava sem áudio. Interessante a gente comentar que quando começou quando a gente tomou consciência, né, que a pandemia realmente estava instalada no mundo e aqui entre nós, eu lembrava sempre dessas situações aqui, né, que o Rodrigo relata, assim, eu tive a alegria de apoiá-lo nessa organização da matriz de risco da escola. E essas situações são muito recorrentes, né? Assim, não, mas uma pandemia nunca vai acontecer com a gente, né? Aquele estremecimento de tomar contato com possibilidades negativas, né? Parece um contrassenso na educação, porque a educação trabalha com desenvolvimento humano, trabalha com as perspectivas mais positivas, né, da nossa vida social. Mas muitas vezes a gente precisa fazer isso, né? A gente precisa olhar o que pode acontecer de ruim, não para sofrer com a nossa, como a gente sempre diz, né? Não para sofrer com a nossa matriz de risco, mas sim para desenvolver estratégias de enfrentamento, né? Para estarmos preparados e resilientes para enfrentar aquilo que vai acontecer. E quando começou a pandemia, Rodrigo lembrava muito que a gente colocou uma pandemia, né? Uma crise sanitária grave na matriz de risco. E na época parecia uma coisa tão ilusória, parece que a gente estava falando de filme, né? Assim, era uma coisa tão ilusória e tão distante, e acabou se concretizando bem mais cedo do que a gente gostaria, né? Então, esse estar preparado, essa preparação, que muitas vezes parece perda de tempo, perda de energia, ou até de recursos, né, que a gente investe nisso tudo, se mostra aí como um instrumento, né, como um recurso importante para a gente conseguir fazer a gestão de forma um pouco mais serena de tudo isso e com mais resolutibilidade, né, de tudo isso. Então, nós falávamos um pouquinho sobre essa importância dessa preparação prévia, né, desse estar aí, de alguma maneira, né, sensibilizado para o tema e, preferencialmente, com processos, com políticas estabelecidos, né? Mas eu fico imaginando aqui, e queria a ajuda de vocês para entender isso lá de dentro, né, do front dos acontecimentos. Por mais que as estruturas de educação estivessem minimamente sensibilizadas para isso, né, ou como a Marisa falava, já trabalhando há algum tempo, né, o Rodrigo aí com planejamento estabelecido, com a matriz de risco já construída, né,
estar preparado para uma crise tão prolongada e com tantas coisas novas, gerenciar fake news, né? Porque teve assim uma abundância de fake news por aí, novos interlocutores, né? Lá pelas tantas, assim, eu acompanhei muitas escolas tendo que dialogar com o Ministério Público, né? Com essas instâncias mais ligadas à gestão pública também. Então, assim, interlocutores que não estavam necessariamente no cotidiano da escola. Então, quando a gente falava em dialogar com as famílias, com os próprios professores, né, com os estudantes, com os nossos colaboradores em geral, a gente já tem alguma referência anterior, né, mesmo que tenhamos aí que sempre renovar e inovar, né, nossas estratégias. Mas nós não estávamos preparados para uma crise de tão prolongada, né? Tanto tempo vivenciando uma situação difícil. O que foi mais desafiador disso tudo? Se a gente pudesse escolher de todas as questões que vocês trouxeram, assim, o que foi o ponto que de fato nos fez perder o sono e que até nos amedronta um pouquinho lá pelo que está por vir, né? Porque eu sempre digo que o pós-pandemia também vai ser repleto de pequenas e grandes aí situações que nós vamos ter que gerenciar de forma muito assertiva. O que mais deu trabalho aí nisso tudo? Ou assustou mais, né? Bem, o que eu acho que nos desafiou mais foi trabalhar com as crianças da educação infantil, porque os maiores, né, do ensino fundamental 2 e ensino médio, eles já tinham como hábito o trabalho nas plataformas. Mas as crianças da educação infantil, toda a proposta de trabalho era com o concreto, era com os espaços diversos da escola, né, com experiências, trabalhos com experiências de contato com a natureza, e nós trazermos essas crianças para a tela de um computador com um tempo e estudar qual seria esse tempo, né? Então aí vem todos aqueles conhecimentos de psicologia, e nós sabemos que uma criança ela não consegue ter mais do que 20 minutos de atenção focada e até é muito já. Então, a professora, como ela teria que organizar esse espaço-tempo na tela do computador de uma forma atrativa e produtiva, para que ele pudesse, não só naquele tempo que estivesse com a aula, com a professora, interagindo diretamente com ele na transmissão, mas também na proposta que ela faz como atividade remota, para que ele possa construir. Aí ia depender da família, que também precisava agir. Muitos pais tiveram que fazer o papel de professor, não estavam preparados para isso. Então, o grande desafio para nós foram as crianças da educação infantil, as etapas de alfabetização, né, o bloco de alfabetização, primeiro e segundo ano, as professoras ensinar a ler e a escrever por meio remoto. Então, foi um desafio extremo e uma vitória imensa. Quando as crianças conseguiram se alfabetizar, o retorno das famílias era um grau de satisfação, assim, indizível, né? Então, foi um trabalho muito estudado, e aí eu vejo assim a importância do preparo de uma equipe, né, dos momentos de formação que nós temos com os nossos gestores pedagógicos, para que eles também possam estender isso para os seus liderados, as professoras. E aí nós contamos assim com um apoio espetacular da nossa rede, né, do grupo de apoio da nossa gerência educacional, fazendo semanalmente reuniões de construção de conhecimento, de trocas de boas práticas. Tivemos momentos de lives pedagógicas que acontecia semanalmente, então a gente assistia a rede em movimento, um movimento dinâmico de trocas de experiências, de relato de boas práticas, para que uns pudessem ir inspirando outros, né? Também nós tivemos os grupos de trabalho que a rede formou, como um projeto Presença, que ele organizava um grupo de pessoas da rede, que contava, além do COI, né, nós tínhamos o COI da rede, que assessorava o COI local. E todos os protocolos, todos os procedimentos de biossegurança para a escola foram orientados por uma equipe, né, dos serviços de infectologia
do Hospital São Lucas da PUC. Isso nos dava uma segurança para nós e para as famílias, assim, ímpar. Então, nós tivemos esse grupo presença que pensou estrategicamente em como apoiar os colégios, os gestores dos colégios, não só com um material informativo de cartazes, de adesivos, de todo esse processo de organização dos protocolos, mas também com orientações, com vídeos afetivos de como trabalhar essa nova forma de relacionamento afetivo das crianças na escola, com imagens, falando a linguagem da criança, né, do estudante também. Então, toda essa comunicação foi pensada para que fluísse uma informação necessária, útil, mas na linguagem deles, na linguagem do adolescente, na linguagem das crianças, e com muito trabalho das equipes locais. Então, formação dos professores, formação dos funcionários, desde os funcionários de serviços gerais, né, até a direção da escola. Todo o grupo teve momentos de formação para alinhamento na linguagem, na argumentação, prevenção, o planejamento da prevenção das situações que pudessem vir a se tornar um evento crítico ou uma crise, como nós deveríamos nos posicionar, qual a linha de argumentação. Todo este trabalho foi muito rico. Então, semanalmente, nós tínhamos o grupo pedagógico da rede trabalhando com as lideranças dos colégios e também esses GTs de formação, né? Então, isso nos ajudou muito a enfrentar esses desafios. E sempre reportando para um grupo menor da gerência por WhatsApp, com os gestores das escolas, reportando aquelas situações mais particulares daquela região, daquela realidade, para um socorro imediato. Então, essa fluência de comunicação imediata nos ajudou muito, um suporte muito próprio para dar segurança para as lideranças, né, do pedagógico, do administrativo, do RH, e também para as nossas famílias que sentem essa força de rede apoiando a escola, né? Eu acho que isso, assim, ajudou muito. Vamos, o Rodrigo também, ver se tem alguma coisa que a gente vai aprendendo aí, trocando experiência, Rodrigo. Assustador, né? Quanta coisa. Mas eu destaco assim que esse tempo, né, de pandemia, essa coisa longa, isso é o mais angustiante. Assim, eu lembro de maio, de abril de 2020, nós falando de volta às aulas, aquela coisa toda, acompanhando, e eu lembro de eu ter dito numa reunião do nosso comitê, eu disse, não, mas de maio isso não vai passar, não, daí as coisas vão virar de cabeça para baixo, eu dizia, né, assim. E a gente foi a setembro, né, assim, quando pôde retornar com a educação infantil. Então, eu diria assim, essa questão, assim, essa angústia de não, seja pelas coisas da escola, de poder fazer a escola andar como ela sempre andou, enfim, mas como sociedade também, né, porque os problemas vão aumentando. Hoje, eu digo assim, a gente até imaginava retomar as aulas ano passado com questões emocionais, enfrentar isso mais de perto no presencial, e de fato aconteceu, mas até não em tamanha escala quanto a gente imaginou. E neste ano a gente já viu que isso foi aumentando, né? Então isso vem disso. Acho que é essa coisa do tempo, né? De conseguir lidar com isso, né? Isso é o mais assim assustador, diria, mais, né, instigante para a gente. E algumas marcas, assim, né? Eu lembro, a Rosângela falou ali a questão de fake news, né? Eu lembrei também na ocasião, bem no início, né, quando o caso confirmado era algo assim ainda, e a gente teve uma professora com um homônimo bem, né, assim, com uma outra pessoa, e daí a professora do SEAT com Covid, isso que nós nem estávamos mais em aulas presenciais, mas aquilo ainda naquela ocasião era, né, sendo que hoje confirmar caso não é uma coisa tão distante. Então, mas ali, então a gente também teve que se posicionar, né? Mas daí gerou fake news, aquela coisa, né, até você esclarecer. Mas algo marcante assim também foi, né, na primeira aula online, assim, em tempo real, síncrona, né, de uma turminha de primeira série, onde
o menino, né, tão espontâneo quanto é a criança, e eles não deixam de ser assim, né, na pandemia, ele revelou para os colegas, né, e no caso para nós, que o pai estava na UTI com Covid, né? E isso foi assim aquela coisa assim que mudou muitas coisas. Daquela mesma turma, uma família havia falado muito comigo assim sobre volta às aulas uns dias antes, né? E quando se deparou com aquilo na turma, eles também mudaram um pouco a visão, né? Isso é outro aspecto. O quanto a sociedade, as pessoas, porque eu defendo muito a volta às aulas, daqui a um pouco eu acho que não, eu acho que é seguro, eu acho que não, então a gente vive essa oscilação de visões, de sentimentos, né? Então, esses são aspectos desafiadores em meio à pandemia. E a escola acaba catalisando, né, esses tantos sentimentos contraditórios que estão na sociedade, e até aquelas reações primitivas que a gente tem, né, ao medo, à incerteza, então a negação, até as expressões mais raivosas, né, é uma forma também das pessoas se colocarem numa situação de um pouco mais de controle, né, diante daquele desconhecido, né, que estamos vivendo. Eu lembro, vocês comentaram, eu lembro quando começou a pandemia, que a gente fazia muito aquela comparação com H1N1, né? E a gente dizia, não, um mesinho mais, né? A gente já passou por isso, né? Já passamos por isso juntas, né, Marisa? Já interrompemos alongamos o recesso de inverno, depois voltamos lá com os dispensers de sabão líquido e deu tudo certo, né? Então, a gente tinha essa esperança, acho que isso no fundo era uma esperança, né? Gente, a conversa está maravilhosa, ouvir vocês, assim, é muito, muito bom. Aquece o meu coração, né? Porque eu gostaria muito que todos os gestores educacionais aí tivessem essa sensibilidade para a importância aí da prevenção e da boa gestão atenta às crises, do diálogo, da comunicação, como vocês estão trazendo. Mas a gente vai precisar se encaminhar para o final, mas eu queria ouvir ainda de vocês, assim, o que fica de lição? Vamos ter aprendido, a gestão educacional vai ser diferente depois da pandemia, né? Vocês lideram, já tinham liderado grandes crises, mas como essa, tenho certeza que não, né? Como líderes aí, como gestores educacionais, o que vocês acham que vai ser o grande aprendizado, né? Vamos acolher esses conhecimentos novos e vamos fazer uma gestão educacional mais vamos achar um lugarzinho para prevenção e gestão de crise? O que vocês me dizem? Olha, eu vejo assim que essa pandemia, esse vírus, veio apressar as mudanças que a escola precisava fazer. Então, essa metodologia e essa sistemática da bimodalidade, ela veio para ficar. E o professor vai continuar trabalhando na presencialidade depois que tudo passar, mas também vai continuar usando as plataformas para a complementaridade do seu processo educativo e fazer muitos processos educativos até de recuperação. Este novo ensino médio que está chegando por aí também vai possibilitar um trabalho com o uso de plataformas, né, para fazer esse trabalho de bimodalidade. Então, acho que essa é uma grande aprendizagem que nos traz. Também vejo que acentuar um nível de consciência da necessidade de nós termos o nosso grupo, seja ele grupo de equipe pedagógica ou comitê de crise, ou como queiramos chamar, mas é aquele grupo pensante que precisa pensar estrategicamente a escola, para que eles consigam manter uma regularidade de reuniões, não só para tratar das situações quando elas já ocorreram, mas que seja um olhar estratégico para monitorar as situações de possíveis riscos que possam trazer qualquer situação que arranhe a imagem, né, que prejudique a marca da nossa instituição, que comprometa o trabalho de qualidade que a gente tanto se empenha para realizar. Então, esse olhar cuidadoso, olhar estratégico para mapear situações de risco, ele precisa ser contínuo, precisa acontecer sempre. E isso não só com a equipe de lideranças, mas capacitar e fazer formação lá com o pessoal que está na área dos serviços gerais,
para que eles tenham este olhar de mapeamento de situações de risco e possam reportar para suas lideranças imediatas, para que elas possam tomar providências para evitar que situações assim aconteçam, né? E acredito também que outra grande aprendizagem que fica para todos nós é a necessidade e a postura nossa, enquanto gestores, de desenvolver as 10 competências que a BNCC traz para todos nós. Não traz só para a educação, ela traz para a área das empresas, ela traz para a área... Por que a BNCC traz essas competências? Porque nós já estamos acostumados a ver pessoas que saem dos bancos escolares, da educação básica e às vezes das universidades, com conhecimento e com diploma, mas sem a competência necessária para atuar nessas frentes de várias situações. Então, são 10 competências, das quais eu diria que 9 delas estão na área da comunicação. A comunicação pode se apropriar delas. A questão do conhecimento, né, que a gente precisa cada vez mais internalizar novos conhecimentos para poder dar conta das situações. A parte da comunicação, ela está muito fluente ali, falar as várias linguagens, quantas linguagens nós tivemos que desenvolver, aprender a falar, né, nesta pandemia, não só a linguagem escrita e na oralidade, mas inclusive até esses videozinhos com gestos e com uma linguagem mais visual, né, gestual, para nos comunicar e comunicar as nossas famílias, as crianças, né? Também tem a questão da argumentação, o quanto nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de argumentar, de alinhar os nossos conceitos e poder todos falar a mesma linguagem para que as famílias sintam segurança, para que os nossos professores e funcionários também sintam segurança nessa equipe de gestores que está à frente, para saber situar os contextos todos, explicar, trazer numa linguagem mais facilitadora, para que eles possam compreender melhor, né? E tem outras todas que eu desafio vocês a darem uma espiadinha nessas 10 competências ali. 9 delas se prestam, assim, à área da comunicação a serviço da educação. Então, para que a gente tenha esse espírito de manter sempre acesa a esperança, cultivar nossa espiritualidade, são competências que estão lá também, o autoconhecimento e o autocuidado, porque se nós não tivermos isso, nós não vamos ter o suporte para dar conta de todas essas demandas, né? Então, acho que o cultivo da espiritualidade, o autoconhecimento e o autocuidado, para que nós nos fortaleçamos e tenhamos serenidade para conduzir todas essas situações adversas que tem por aí. Que fazem parte da vida, né, Marisa? E fazem parte da nossa história corporativa, administrativa, gerencial, né? E eu acho que tu falou a palavra cuidado, eu tenho investido muito em pesquisar e entender essa abordagem da cultura do cuidado como uma estratégia de prevenção, né? Que vai para além das técnicas, mas que envolve toda essa integralidade do ser humano. Rodrigo, me conta, o que nós podemos esperar nesse pós-pandemia aí da inclusão desse tema aí no cotidiano e de tantas outras esperanças que podemos ter? Eu diria assim 2 questões, uma bem voltada para a escola, no sentido de que, como a gente falava, de estarmos num trabalho em relação à prevenção de riscos e gestão de crise, considerando que esta aqui agora atingiu todos os segmentos da escola diretamente, né? Podem ter crises que nem todo mundo sente mesmo dentro de uma instituição, dependendo do seu tamanho, né? Então, assim, isso hoje se a gente vinha daquele momento de construir as coisas, hoje mais pessoas falam de gestão de crise dentro da escola. Isso tem a ver com aquilo que a gente fez, aquilo. Então, eu vejo que a gente vai ter vai fluir ainda mais essa revisão de mapa de riscos, essa coisa toda, e essa atenção maior também para aquilo que são as questões que nós construímos como escola, né? Que vem, sim, ao encontro do autocuidado, do cuidado com o próximo, né? E com a instituição também, né? Eu vejo que há uma percepção maior de todos para isso também. E, de modo geral, assim, eu sinto que
as escolas a educação tem isso, né? Houve uma época que não se falava em marketing em escola, né? Não se falava em estratégia, não se falava em tantas outras coisas, e as escolas foram, e eu acho que a gestão de crise com a pandemia vai ter uma adesão bem maior. Eu vejo isso pelos gestores em reuniões que a gente tem, assim, né? Alguns já se dando conta e alguns que, assim, ainda não se dão conta e vêm ao encontro disso que a gente vê na questão de riscos e gestão de crise. Eu participei de encontros, de reuniões, onde às vezes um colega diretor dizia, não, lá eu vou fazer assim, ou eu fiz assim, ou eu aquilo, ou eu... A gestão de crise, a prevenção de risco vem mostrar do quanto nós não somos sozinhos e jamais faremos, né, algo sozinhos, né, e quando se fala em gestão de escola, mas a gente tem às vezes o diretor, né, como a figura, o superpoder, aquela pessoa que tem e uma crise mostra que não é deste modo que você exerce a liderança, né? Então, eu percebo assim, onde muito se não conseguiu se desvencilhar deste conceito, a crise pegou mais forte, né? Então, estudar gestão de crise e prevenção de risco passa também por mudar este conceito. E eu acho que aí há um espaço grande para esse segmento entrar nas instituições, como contribuição e colaboração para enfrentar, né? E eu vejo assim, numa crise pequena, num evento crítico que pode se tornar uma crise, às vezes a direção tem receio de não ser, de não, né, de abrir isso um pouco mais, de ter um comitê, de criar, e na pandemia, que é o auge de todas as coisas, né, alguns mantinham isso assim, né? Não, parece, não diziam desse modo, mas tu percebia, né? Então, acho que aí entra um grande papel desse conceito, né, desse segmento para dentro das organizações. Ao menos para nós, isso está muito consolidado. Eu me orgulho assim de ver uma coordenação, a equipe, um professor, da secretaria, as pessoas falando disso, se apropriando disso e compreendendo. Isso é muito bacana, assim, né? Ou do nosso do nível de governança, conselho, presidente da nossa associação de pais dando entrevista, falando sobre isso, olha, integra o comitê, né? Ele falando sobre isso. Então, o Estado, por exemplo, né? Uma das primeiras coisas foi criar o Comitê de Operações Especiais. Isso em junho, no decreto. No SEAT, nós já estávamos com o nosso comitê pronto desde fevereiro, né? Então, isso assim tem sido algo determinante para nós. Assim, eu vejo que, do que eu tenho acompanhado com colegas em reuniões, escolas, a tendência é que realmente isso vai ser assim um clique para que as escolas olhem para si e busquem esse recurso, porque não vai ser só, muitos dizem, né, que virão outras pandemias, tomara que não, né? Fala-se aí de 100 anos atrás, os nossos trisavós, bisavós, vamos ver o que os nossos netos e bisnetos, outros talvez mais curto, né? Mas escola, a gente via com a Rosângela, né, da onde é que se falava em crise, alimentos, que tipo de segmento da sociedade, né? Mas, nossa, nós temos um recurso humano aqui dentro, né, muito suscetível a conflito, a crise, né? Então, temos que olhar para isso, né? Temos que olhar muito para isso. Bom, que bom a gente poder terminar essa conversa aí com sinais de esperança, né? Eu acho que esse é o sentido da gente pensar nas crises. Não é para sofrimento, não é para pensar nas coisas ruins, mas é sim para a gente ter esse protagonismo e essa atuação diante das situações difíceis, né? E proteger as nossas pessoas, né? Conseguir ter esse olhar de cuidado aí para todas essas dimensões implicadas na educação. Eu continuaria, gente, assim, né, conversando aí com vocês por muito tempo, porque é muito bom ouvi-los, né, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar, então estamos chegando ao final aqui, né, desse bate-papo tão agradável, tão gostoso, né, certamente esse vídeo entra para a história do canal, é um canal pequenininho, está começando, mas eu tenho certeza que com a contribuição de vocês ele começa muito bem, né? Tenho certeza que é um conteúdo que muitos gestores aí certamente se interessarão. O canal é de vocês,
sempre que quiserem, né? Sempre que quiserem participar, vamos combinar outros bate-papos. Acho que a gente tem muita coisa aí para conversar sobre comunicação, sobre crise, sobre cuidado, né? Sobre diálogo nas escolas, que é um desafio também muito grande. A todos que estão acompanhando aqui, sigam a Marisa e o Rodrigo aí no LinkedIn, né? Nós vamos deixar os arrobas deles aqui na tela. Então, convite para acompanhar a trajetória dos dois. Eles estão sempre produzindo conteúdo, estão sempre aí envolvidos, né, em discussões muito relevantes para a área da gestão educacional. Obrigada, né, pela audiência, por quem está assistindo. Curtam, compartilhem aí, divulguem esse vídeo para quem puder ter interesse, para quem puder ser ajudado por tudo que a gente conversou e ouviu aqui durante essa gravação. Então, convite aí para seguir o Mentoria de Crise, né? Eu sei que vocês dois já seguem, então, mas todas as pessoas aí que vocês entendem que podem colaborar, né? Que o canal pode colaborar com o cotidiano das pessoas. Muito obrigada a vocês dois e muito obrigada a todos que estão acompanhando, a toda a audiência desse canal.